está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 21 de abril de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Ouvinte dizendo durante uma mensagem, o pregador disse que não é pecado questionar a Deus. Ele incentivou a igreja a fazer isso sempre que necessário. Confesso que fiquei confuso, porque sempre aprendi que Deus é soberano. Como pode o ser humano questionar aquele que o criou? Questionar a Deus não seria questionar os atributos dele? Se não é pecado, como saber até que ponto posso ir em meus questionamentos? A passagem de Malaquias 3:10 que diz provai-me nisto, se encaixa nesta linha de raciocínio? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Jarmute Jordão, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, bom tê-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. O senhor destacou a frase inicial. Durante uma mensagem, o pregador disse que não é pecado questionar a Deus. Por que o seu destaque? Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, bom dia a todos os ouvintes, um bom feriado a todos. Antes de responder, quero parabenizar aqui a Rádio 93 pelo grande evento que realizou na última sexta-feira, né, reunindo mais de 200 mil pessoas ali na Quinta da Boa Vista. Eu, particularmente, já fui muitas vezes a esse evento, não pude ir sexta, mas já fui muitas vezes e sempre muito abençoado. Parabéns pela iniciativa, pela realização. Eu, JR, destaquei esta frase, me veio uma certa ansiedade de falar sobre isso, porque parecia que, de alguma forma, esse e-mail estava na minha caixa de e-mails, né? Parece que alguém estava falando comigo, porque eu já preguei sobre isso e falei exatamente isso alguns meses atrás, há uns 2 meses atrás. Claro que eu não entendo que é pecado questionar Deus, né? A princípio, não. Partindo do pressuposto que nós temos um relacionamento com Deus. E faz parte de qualquer relacionamento a pergunta, né? O questionamento. Deus, ele tanto permite isso, né? Que Deus, ele toma algumas providências para se relacionar conosco. Deus, primeiro, ele se humaniza, ele desce ao nosso nível, né? Para se relacionar conosco. Ele não nos trata do alto de sua soberania, do alto do seu conhecimento, porque senão nem teria sentido a oração. Quando a gente fosse orar, não precisa orar não. Eu já sei o que você vai falar, aliás, eu já sei todo o teu futuro, está escrito aqui no meu livro. Então Deus, ele se humaniza. Outra coisa, Deus se restringe às leis que ele cria. Ele sendo soberano, ele podia fazer qualquer coisa, mas ele se restringe. E Deus se faz precisar. Então, um Deus tão soberano, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, ele sabe distinguir aquele questionador insolente, aquele questionamento que parte da dúvida sobre o caráter de Deus ou sobre a própria existência de Deus. Para esse tipo de questionador, ele não vai responder, né? O primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está dizendo nas entrelinhas, ou você acredita em Deus, você acredita que ele criou, que ele é poderoso e acredita no que esse livro vai dizer, ou nem continue lendo. Ou seja, sem fé,
eu nem vou questionar. Sem fé eu não vou ter acesso, eu não vou ter relacionamento. Mas há o questionamento daquele que crê. Há o relacionamento que não parte da dúvida. Há o questionamento, melhor falando, que surge a partir da fé. Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é todo-poderoso, por que esse Deus poderoso, por que esse Deus justo não está agindo da forma que eu espero, da forma que a palavra diz que ele vai agir? Porque ou eu não vou questionar, se eu não for curioso, se a minha vida estiver exatamente como aquilo que eu espero, mas a gente sabe que a vida é irregular, tem muita coisa que eu não entendo, tem muita coisa que eu não compreendo, e quando eu questiono Deus, a partir de um coração sincero, que quer entender, que quer compreender, eu não posso entender nisso o pecado, eu não posso ver nisso o pecado. Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui no debate 93 de hoje. O pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João. Bom dia, bem-vindo. Que pensa o senhor sobre este assunto e as afirmações iniciais? Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores da mesa. Esse tema é um tema muito propício para algumas situações que nós vemos acontecendo no Evangelho. Aqui o e-mail da ouvinte, ela não entra em riqueza de detalhes, como que o pastor expôs esse questionar a Deus. Nós vemos algumas linhas que falam, você tem de colocar Deus contra a parede. Tá? Eu já não vou mais por esse lado. Né? Eu penso que fazer a vontade do Senhor gera credibilidade junto a Ele. E muitos imaginam Deus sentado no seu alto sublime trono, com um raio em uma das mãos, esperando só para tomar algo. Não, Deus é amor. Né? O princípio de Deus quer que nós vivamos em relacionamento. Então, partindo desse princípio, se você é uma pessoa que serve a Deus, que tem um relacionamento com Ele, então automaticamente você tem um diálogo com Deus. Nós temos um exemplo clássico da mulher cananeia, tá? Em que o Senhor Jesus expôs e ela devolveu. Mas Senhor, tá? Até os cães comem das migalhas. Mulher, grande é a tua fé. A forma com que você se coloca diante de Deus, a forma com que você coloca a situação que você vai estar vivendo, vai atrair o favor de Deus. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre este ponto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Sempre é um prazer estar aqui. Obrigado, meu irmão. Deus possa nos abençoar. JR, o questionamento, ele é normal, depende do questionamento. Porque existem questionamentos que são gerados por dúvidas, por crises pessoais, por ansiedade. Então, muitas vezes a pessoa tem dúvidas. Muitas vezes ela está em crise. Será que eu fui chamado mesmo? Será que sou eu? Por exemplo, Moisés, né? Nós podemos ver lá esse texto em Êxodo, capítulo 3, do versículo 11 ao 14, quando Moisés é chamado para ser o instrumento para libertar o povo do cativeiro do Egito. Ele questiona, por que eu, Senhor? Então é um questionamento gerado por uma dúvida. Agora, quando se questiona a essência de Deus, aí a pessoa ela está negando a própria fé. Aí que é o problema. Mas, no geral, a dúvida do ser humano, por ele se relacionar com Deus, o pastor Jarmuth foi muito feliz, né? Quando ele disse que Deus, ele desce até nós em todos os sentidos. Se nivela, vamos dizer assim, em todos os sentidos, para nos entender as nossas crises, as nossas limitações. Já que Isaías 55 vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então, nesse sentido, nessa linha, o questionamento é normal. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje é a querida Flávia Afonso, cantora e membro da Assembleia de Deus Filadélfia em Jacarepaguá. Muito bom dia, seja bem-vinda. Ainda sobre essa frase inicial, durante uma mensagem, o pregador disse que não é pecado questionar a Deus. Que pensa você, querida Flávia? Bom dia, JR, bom dia aos nossos pastores, amigos, debatedores, aos nossos ouvintes.
Eu creio que questionar é comum do homem, né? O homem é inquiridor, o homem é questionador mesmo, mas desde que o questionamento venha sem ofensa, porque Deus não tolera blasfêmia, né? Você veja que Jó, ele foi tentado, foi ali provado, para quê? Tudo aquilo aconteceu com ele para que Satanás queria que ele blasfemasse, que ele lançasse em rosto, né, a Deus, que Deus o cercava de bens, e agora o mal chegou, agora o dia mal chegou, e a gente não suporta esse dia. Então eu acho que questionar você pode, perguntar você pode. Você vê um livro mais questionador do que o livro de Abacuque, que o profeta Abacuque, que começa o seu livro perguntando, fazendo a pergunta que nós fazemos todos os momentos: até quando, Senhor? Até quando? Só que ele começa perguntando e termina exclamando. Ele começa questionando e termina adorando. Então eu acho que esse é o posicionamento de todo aquele que questiona. Você questiona, quer perguntar, pergunte, mas espere Deus falar, espere Deus responder. Vá para a torre de vigia, fique quieto e ouça o que Deus tem a dizer. Existe um tempo específico na vida de um indivíduo em que é como se tivesse assim, tá, a fase não tá boa, o momento não tá bom, tá passando uma crise, um momento difícil, é natural que ele tenha algumas perguntas, e aí eu já observei bem aqui claramente a diferença, e na verdade quando se fala em questionar, não está falando em agredir. Não. Pelo menos o que eu entendo de questionar não é agredir, não é colocar a pessoa na parede. O pastor Suete deu isso como exemplo aqui, mas a ideia é de você interagir, dialogar de alguma forma, expressar seus sentimentos, é isso, gente? Expressar, quer dizer, ou seja, pode acontecer que no momento da vida de uma pessoa ela esteja tão entristecida, ela esteja tão machucada, tão ferida, que é capaz de perguntar: até quando, Senhor? Por que eu, né? Por que isso está me acontecendo? Por que está acontecendo com fulano? E alguns até dão uns endereços: por que não acontece com o Beltrano em vez de estar acontecendo comigo? É natural que isso aconteça. Não estou dizendo que seja certo, não é certo, não. É da natureza humana, faz parte do nosso amadurecimento ou não? JR, por não? Permita-me. Claro, pastor Jamute. Eu acho que esse assunto está sendo libertador para muita gente. Acho que vai mudar o conceito de muita gente sobre fé, sobre relacionamento com Deus. Muitas pessoas pensam que o que Deus espera é sempre a aceitação silenciosa. Então a pessoa diz assim: se eu ficar calado, isso eu estou demonstrando que eu tenho fé. Se eu não reclamar, se eu não chiar, se eu não disser nada, então isso é ter fé. Então a pessoa mantém aquele silêncio, imaginando que isso é agradar a Deus. Se eu questionar, eu estou murmurando. Há uma diferença muito grande entre questionar e murmurar. A gente pode até desenvolver isso, mas há uma diferença muito grande. Eu acredito, sinceramente, partindo aqui inclusive de Abacuque, né? A mensagem que eu preguei tem base em Abacuque, quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei, até quando gritarei. Não estava mais nem clamando, já estava gritando, já estava no desespero, porque ele estava orando e não vinha resposta, nada mudava. Eu acredito sinceramente que Deus prefere aquele crente que o questiona de forma sincera, que abre o coração, que rasga o coração, que expressa mesmo tudo que ele está sentindo, porque a gente não tem como esconder de Deus, né? Então Deus prefere isso de forma sincera do que aquele silêncio que expressa fé, quando na verdade o coração está cheio de dúvida, quando o coração está decepcionado com Deus. A pessoa está em silêncio, mostrando para todo mundo que tem fé, mas ela não consegue enganar Deus, porque o coração dela está decepcionado. O coração dela já perdeu a fé há muito tempo. Então, ela vai se sentir muito melhor se ela chegar diante de Deus e: Deus, eu não estou entendendo. A tua palavra diz isso, mas eu não estou vendo. O Senhor falou que ia fazer isso, prometeu, mas eu não estou vendo. Até quando, Senhor? Eu acho que esse questionamento sincero pode ser o caminho para a cura de muita gente que está nos ouvindo hoje. Concordo, companheiros? Concordo. A Bíblia Sagrada, ela está repleta de textos bíblicos de pessoas que questionaram a Deus por questões de dúvida, crise. Um texto que eu gosto muito é o Salmo 73, o Salmo de Asaf, que ele questiona a prosperidade dos ímpios, e ele não entende porque ele está numa crise, e ele olha para o lado e o ímpio,
né, entre aspas, prosperando, mas tem um segredo aí. Eu acho que quando nós estamos nessa crise, e é normal questionar a Deus por causa da natureza humana, temos que orar, porque o texto fala lá, quando ele entrou no santuário, quer dizer, eu entendo que quando ele se posicionou, se prostrou para orar ao Senhor, Deus o revelou o porquê daquela prosperidade que ele estava tanto reclamando. Então, eu acho, o JR, que isso faz parte da natureza humana, e aquilo que a irmã falou. A gente não pode agredir Deus e não negar a nossa fé. Como é que vocês entendem a questão que envolve Jeremias? Quando Jeremias é chamado e aquele diálogo que ali estabelecido foi uma forma de questionar a Deus? Foi uma forma de expressar a sua luta, a sua dificuldade em relação àquele assunto específico? Que pensam os companheiros sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa hoje é a seguinte: você acha certo questionar a Deus? 92% dos nossos ouvintes afirmam que não acham certo, não. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação e a sua opinião no programa de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Olha, na bancada do nosso Debate 93 de hoje, o pastor Luiz Suete, a cantora Flávia Afonso, o pastor Carlos Gilmar, o pastor Jarmute Jordão. Estamos juntos no Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. E aí, Jeremias, vamos ter um exemplo aí para ficar no exemplo e o nosso ouvinte vai poder acompanhar. O senhor faz a ele um chamado absolutamente claro, que nós todos conhecemos. A resposta dele é: peraí, eu não passo de uma criança e tal. Jeremias capítulo 1. Que isso significa? Significa um questionamento? Significa alguém tá hesitando? Significa alguém tá discordando de Deus? Olha, eu não vou. Tô nem falando de Jonas aqui não, falei em Jeremias, que é um caso bom, positivo e tal, para poder de alguma forma exemplificar algumas coisas que neste caso aí se referiam um chamado. Eu conheço muitos pastoras que questionaram o seu chamado até a última gota. Ou seja, não foi uma coisa assim, ei, fui. Entendeu? Os pastores, eles lutaram contra durante muito tempo. Mas, JR, isso é típico. Isso é verdade. típico do chamado. Uma pessoa que acha que tem um chamado e ela tem certeza disso, total convicção, isso não é típico, isso é incomum. É estranho, né? É estranho. É estranho. Porque a evidência do chamado é exatamente o sentimento de incapacidade. Não tem na Bíblia ninguém que quando foi chamado disse: Deus, tu sabe das coisas, a gente escolheu o cara certo. Sou eu mesmo. Sou eu bem. Não. É isso aí. Não, todos disseram: eu tô pesado de língua, eu sou uma criança, eu vou botar uma lã aqui, ver se é verdade. A dúvida é normal de chamado. As pessoas olham para nós pastores e imaginam, né? Poxa, eles ali tiveram todas as respostas ao longo da sua vida. Nossa. Nunca tiveram questionamento, sempre souberam o que fazer, nunca fizeram uma oração: Deus, né? Por quê? Mas mal sabem que todos nós temos profundas experiências com Deus nesta área, na área de estar vivendo um momento difícil, seja na vida ministerial, seja na vida pessoal, sobre o local que Deus nos colocou, sobre o chamado que Deus tem para nós, a resposta que não vem no nosso tempo. E aí nós temos de aprender que Deus, Ele é soberano. Deus vê aquilo que nós não podemos ver. Nós julgamos pela nossa ótica, julgamos pela nossa visão, pelo nosso conhecimento que é limitado. Conforme o pastor mencionou, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Então, na nossa visão, nós achamos que aquilo não poderia estar acontecendo, que não era o momento. E, na verdade, aquilo que às vezes nós julgamos ser um problema, nada mais é do que a mão de Deus cuidando de nós. Falando aqui do texto de Jeremias,
é aquilo que o pastor Jarmuth falou, ele está se sentindo incapaz, ele está com medo, né? Com certeza. Eu também senti isso, Olha a realidade do povo. Eu senti isso também, né? E eu lembro muito bem que o Espírito Santo tocou primeiramente no coração da minha mãe. E ela chegou, falou isso pra mim, falou assim, meu filho, olha só, eu vejo você no ministério, eu tô sentindo, eu questionei, falei, poxa, mãe, isso é coração de mãe, eu tô fazendo a obra, eu não preciso ser pastor. E eu hesitei, fiquei com medo, muita responsabilidade, me senti incapaz, como Jeremias aqui tá sentindo, mas depois Deus vai trabalhando no seu coração, você vai criando coragem, aí tu assume. Mas é normal. Aconteceu comigo. Eu acho que você não está questionando a Deus. Tu não sabe de nada, Senhor, eu não presto, não é isso. É o medo, o peso da responsabilidade e a dúvida que vem. E eu creio também que a partir do momento que você vai estreitando o seu relacionamento com Deus, os questionamentos vão diminuindo. Porque você amadurece, você cresce, você conhece a Deus mais de perto, a sua confiança aumenta. Então, eu até destaquei o finalzinho aqui da frase do nosso ouvinte, dizendo que o pregador disse que era para questionar a Deus sempre que isso fosse, sempre que fosse necessário. Né? Incentivou a questionar sempre que fosse necessário. Quando você aumenta a sua comunhão com Deus, os questionamentos se tornam desnecessários. Esses questionamentos, JR, em relação ao ministério, eles não são a respeito do que Deus é, mas a respeito do que nós somos, né? Não é de quem Deus é, a gente sabe quem Deus é, a questão é quem a gente é. É o ai de mim, na de Isaías 6, né? É isso aí. Na verdade, nós olhamos para nós e nós nos vemos no agora. E Deus, quando chama alguém, Deus não te vê pronto. Deus vê aquilo que Ele vai fazer com você. É isso aí. Verdade. Então nós olhamos, né, e nos vemos no agora. Não, peraí, não tem como. Olhamos as nossas limitações. Por exemplo, abrindo um parêntese, eu cresci e até os 9 anos de idade tinha um problema na fala, que nenhum médico e nem cirurgia resolveu. Hoje eu estou aqui na Rádio 93. Quem consegue explicar isso? Só Deus. Né? E para parar de falar é difícil. Imagina, tem que puxar a tomada. Então a pessoa fica olhando muito para si, e esquece de olhar para aquele que o chamou. É verdade. Eu acho que tem a diferença entre questionar e discordar. Eu vou exemplificar isso com o ouvinte que manda um e-mail, citando, por exemplo, que ele tem ouvido ultimamente algumas expressões do tipo: eu não aceito isso. Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo. Isso é inadequado no ponto de vista bíblico do relacionamento com o Senhor Deus? Ou é uma questão de ousadia, de intrepidez, de coragem que você precisa ter para se relacionar com a obra espiritual? Como é que vocês entendem esse tipo de expressão? Na minha opinião, inadequado. Inadequado. Na minha opinião. A gente levou a conversa para o próximo degrau, né? É natural. Porque, primeiro eu questiono. Esse questionamento vai exigir uma resposta. Agora a questão é o seguinte: eu tenho o direito, como servo, como filho, de questionar a Deus? Tenho. Mas vai existir duas coisas aí. Vão existir duas coisas. Primeiro, a resposta de Deus pode não ser a resposta que eu quero. É isso. Eu tenho que ter fé para questionar, mas eu tenho que ter fé também para aceitar a resposta dele. Isso aí. Às vezes a gente questiona, mas a gente quer colocar Deus dentro da caixinha. Deus, essa é a curva, ó, tem que ser aqui dentro da minha curva. Às vezes a resposta de Deus não cabe dentro da minha teologia. Às vezes a resposta de Deus não cabe dentro daquilo que eu creio. E isso vai acontecer muito. Aí, se eu tentar entender Deus, se eu tentar entender os porquês de Deus, os caminhos de Deus, aí eu vou ficar louco, não vou entender. Então, eu tenho que ter fé para questionar, mas tenho que ter fé também para aceitar a resposta que Ele vai dar. E eu posso não entender essa resposta pode ser até contrária àquilo que eu espero. E é preciso muito mais fé para ouvir do que para questionar. Vou colocar aqui um exemplo, né? Você pode orar para que Deus cure um ente querido, tá? E você ora e de repente você sofre a perda. É preciso muito mais fé para continuar crendo após a perda do que para orar para que Deus cure. É verdade. Eu sempre digo o seguinte: questionar você pode, né? Você
como filho, pode e tem todo o direito. Agora, se prepare para ouvir, porque foi o que Deus fez com Abacuque. Abacuque não perguntou até quando? Deus disse, eu vou trazer juízo sobre Israel e vou usar os caldeus, os babilônios para cativar, para dizimar, para destruir. Aí ele, não, senhor, peraí, calma, o senhor não é justo? Não entendi. Não entendi, o senhor não é santo? O senhor não é puro de olhos? Né? Aí ele questiona mais uma vez, aí ele resolve no capítulo 2 parar de falar para entender o que Deus na verdade queria. Aí Deus vai dizer para ele assim, rapaz, eu tenho 3 coisas para te dizer. Escreve a visão, torna ela legível, ou seja, continue pregando, continue anunciando a minha palavra, não se preocupe porque o justo, ele vive da fé, aconteça o que acontecer, pode cair o mundo na cabeça, mas o justo vive da sua fé. E terceiro, o tempo é meu, tempo determinado para todas as coisas pertence a mim, eu sou atemporal, mas eu criei o tempo. Então, se tardar a concretização da profecia, mas mesmo assim você espera, porque certamente virá e não tardará. O cerne dessa questão aí, inclusive é o tema central do livro de Abacuque, é isso, o justo viverá pela fé. O que é que Deus está falando? Abacuque, você não vai entender o que eu estou falando. É isso aí. Você não vai entender minha resposta. Não adianta, você não vai compreender. Você não vai viver pela compreensão. Você não vai viver com base naquilo que você entende. Deus vai fazer coisas que a gente não entende. Por isso que eu vivo por fé, não por ciência, não por conhecimento. Que fé? Fé de que ele está no controle, fé de que ele sabe o que é melhor para mim. Quando eu não entender, eu posso questionar, mas a resposta pode ser além da minha compreensão. Por isso eu tenho que aceitar por fé. E quando Abacuque compreende isso, ele louva, né? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Aquilo não é uma possibilidade, a destruição está vindo, mas ele entende que ele pode adorar, que ele pode descansar, porque tem um Deus que está no controle. Ele compreende? Não compreende. Não compreende. Pastor Carlos, o senhor destacou a frase, confesso que fiquei confuso, porque sempre aprendi que Deus é soberano. A impressão que passa o ouvinte é essa ideia de que não se pode questionar o Deus soberano, talvez lembrando um pouco da história de Jó, é o que parece que segue aí. Como pode o ser humano questionar aquele que o criou, né? O barro questionando o oleiro, essa ideia bíblica que a gente vê num livro de Jó, em outros cantos, dessa ideia de que isso não se pode, que isso não deve acontecer, mas eu estou insistindo para tentar distinguir as coisas, e até o uso das mesmas palavras que eventualmente a gente as utiliza para sentidos diferentes, mas a mesma palavra. Questionar, por exemplo, é uma delas. O que pensa o senhor? Não, eu concordo, JR. Eu, quando destaquei essa frase aqui, justamente por causa daquelas expressões que eu falei que é inadequado, eu não aceito. Eu não sei o que o pastor falou para a igreja lá. Não sei se ele usou essa linha. Não, você não tem que aceitar e não é assim. Nesse sentido, a gente não tem que ter dúvida da soberania de Deus. Os debatedores aqui foram muito felizes, os pastores, a cantora. Nós precisamos conhecer a Deus e aceitar, porque ele é soberano. Questionar é normal. A grande questão, JR, repito, é essa, de você, eu não aceito, porque o que acontece? Daqui a pouco vira blasfêmia. Daqui a pouco vira blasfêmia, daqui a pouco você está apostatando. Por essa questão de ser, vamos dizer assim, de colocar Deus na parede, não aceito. Aí eu pergunto, quem somos nós para não aceitar? Nós somos limitados e Deus é o nosso Criador. Parece que o outro passo aí é começar a dar ordens a Deus, né? Isso o próximo aí. Passo aí, né? O próximo passo é dar ordens. Tem que fazer e dar ordens a Deus. É isso aí, JR. Você não vê Jó em nenhum momento, nos seus questionamentos, na conversa que ele teve com seus amigos, afrontando, né, a Deus, né, desfazendo a soberania de Deus. Mas uma coisa interessante, JR, que eu destaco a respeito de Jó, é que Jó e seus amigos levaram cerca de 36, vamos colocar assim, 36 capítulos, porque os 2 primeiros Deus entra em cena falando, reclamando, falando, questionando, um colocando sua posição, o outro discordando. Aí quando eles calaram a boca, Deus falou, agora eu vou falar.
E sabe quantas perguntas Deus fez para Jó? Cerca de 70 perguntas. Então é aquilo que o pastor Jarmuth falou anteriormente. Você está preparado para ouvir o que Deus tem para falar? Você está preparado? Porque você falou, você questionou, você pediu uma resposta de Deus. A resposta não virá do jeito que você quer, mas da maneira como Deus quer falar. E Deus encheu Jó de perguntas. E as perguntas variam desde o reino espiritual ao reino animal. E Deus passeou com ele pela natureza e disse assim, em outras palavras, senta aqui então no meu lugar e sente um pouquinho o que é ser Deus, se você pode. Porque, na verdade, nós quando colocamos as nossas inquietações, né, na mesa ali, Deus, olha, resolve isso aqui para mim, a gente se esquece de que Deus é um Deus que comanda todas as coisas, é um Deus que tem o poder de lidar com tudo e todos ao mesmo tempo, mas é um Deus santo que conhece o teu futuro e sabe o que é melhor para você. E a soberania de Deus, ela sempre vai se manifestar em favor daquele que o serve. Com certeza. Na maioria das vezes, as pessoas que mais questionam a Deus são aquelas que têm menos condição para o questionar. Às vezes a pessoa esquece de olhar para si. É verdade. Mas se você pegar e observar, deixa eu só concluir, se você pegar e observar, né, aquela pessoa que tem um relacionamento íntimo com Deus, a forma que ele expõe as suas dúvidas e os seus questionamentos, porque é natural, é normal da natureza humana, é diferente, né, daquele que na verdade não teria condição nenhuma, né? E às vezes ele se lamenta dos seus próprios erros, de Deus não agir em seu favor, quando na verdade ele acabou provocando determinadas situações. Eu costumo dizer, Deus não fica devendo nada a ninguém. JR, eu acho que a questão inicial, a discussão inicial é o seguinte: quem pergunta e como pergunta, né? É porque a pergunta em si, gente, não tem nenhum problema, faz parte do relacionamento. Aliás, tudo que a gente aprendeu, todo o desenvolvimento nosso surge a partir de pergunta. As perguntas são mais importantes até que resposta, porque se você pegar, abrir a internet aqui, tem um monte de resposta para um monte de coisa. Tem um monte de informação, né? A questão é aquelas perguntas que surgem dentro de mim. É a partir destas perguntas que eu cresço. É a partir destas perguntas que eu me desenvolvo, porque eu vou buscar a resposta, né? Eu vou buscar a solução para aquilo que eu não sei. Então é aí que eu vou me desenvolvendo. Jesus gostava tanto de pergunta, né? Que ele respondia a pergunta com outra pergunta. É isso aí. Pergunta faz parte do crescimento. É verdade. Ouvinte dizendo aqui, ó, estou sofrendo de uma forte síndrome de pânico. Isso está destruindo meu casamento, prejudicando até a minha pequena filhinha. Eu pergunto para Deus, por quê? Por que isso acontece? Por que isso não passa? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes, nos acompanhando, nos ouvindo agora, a quem a gente manda um grande abraço, que vai ser alvo das nossas orações já já, mas que vive esse tipo de questionamento que tem como base uma crise, uma enfermidade no caso dela. Uma síndrome que se trata com remédio, se trata com uma série de acompanhamentos, além evidente de toda ação sobrenatural, muita oração, muita busca de Deus, mas a dúvida dela não é nem essa. Por que eu estou passando por isso? Se a gente for tentar compreender tudo, a gente não vai conseguir. Pastores, por mais estudioso que seja da Bíblia, o teólogo de maior conhecimento, não tem resposta para tudo. Tem coisa, gente, que não tem explicação. Porque um crente que é dizimista, fiel, ali, servindo a Deus, a empresa fale, ele fica desempregado. Porque um crente fiel, o filho nasce doente. Um casal da nossa igreja, que eu conheço desde que eu era adolescente, perdeu os 2 filhos num acidente de carro. Como é que eu vou explicar isso? É o que Deus disse para Abacuque: o justo vai viver pela fé. Tem que acreditar que Deus é bom e está no controle. Eu creio que tem coisas, JR, que certas questões que a gente não deve perguntar a Deus, tem que perguntar a si próprio, né? A si mesmo. Por que eu estou passando por isso? Onde começou esse problema? Para quê, né? Para quê, né? O que isso vai mudar? O que isso vai acrescentar na minha vida? Onde foi que isso começou? Faz uma análise, né? Da sua vida. Pegar da ver como é que isso e transformar a diversidade em uma motivação para se aproximar de Deus. Sim, com certeza. Eu não acho que de vez em quando acontece uma coisa, por exemplo, a pessoa tem uma enfermidade, né? Vamos dar um exemplo aqui para ficar nessa mesma linha que o ouvinte dizendo, qualquer pessoa diz, olha, senhora, por que eu estou passando por essa luta, né? E a impressão que dá é que é resultado de mérito, ou seja, você fez ou você não fez alguma coisa
e você está recebendo por mérito esse tipo de recompensa, ou seja, você é culpado. Então é como se fosse uma condenação, uma prenda que você paga. É um problema no casamento, é um problema na saúde, é um problema com os filhos, é um problema profissional, é um problema na igreja. Será que todas as coisas estão ligadas a isso mesmo? Aquela impressão que dá quando a pessoa está enferma e alguém diz assim: confessa logo, rapaz. Verdade. Confessa logo para você ser curado, entendeu? Enquanto você não confessar, por quê? Porque entende que toda enfermidade é fruto de pecado, mas não é do pecado original, é do pecado primeiro, do estado pecaminoso, não, do pecado do indivíduo, daquilo que ele fez. Então, às vezes vocês já sabem muito bem disso, vocês são muito experientes, só a Flávia, que é muito nova aqui entre nós, mas você pega uma pessoa, a pessoa chega e diz aí, não, confessa, tal, não sei o quê, e a pessoa atribui isso, seja um problema físico, financeiro, então nem se fala. Você está entregando dízimo? Olha bem, rapaz, está escondendo dízimo aí, por isso está enfrentando essa crise. Será que uma coisa está ligada à outra? Problema com os filhos. Problema com os filhos é por que problema com os filhos? Aí buscam não acham que a gente o ser humano tem busca de encontrar a razão para poder ter uma explicação, para poder lidar com esse assunto de uma forma melhor, porque ele tem mais dificuldade de dizer o seguinte: essa é a vontade de Deus. JR, boa palavra sua aí. Existe uma cultura, né, que o que a gente passa é fruto de um mérito, e não é assim. O maior exemplo, já foi dito aqui, é o livro de Jó. Sim. Eu creio que Jó faleceu e não soube a causa daquilo tudo, porque foi algo, né, feito no mundo espiritual, onde houve um desafio e ele passou por tudo aquilo. Então o livro de Jó, ele nos fundamenta para que nós possamos ficar tranquilos em relação a muitas coisas. Agora, claro, a gente não pode ser soberbo, né? É sempre bom você analisar. Agora, encontrar explicações e entrar no mérito, aí não é por aí. JR, o que eu vou falar aqui é uma teologia jarmutiana, viu? Eu acho que existem 4 fontes de problema. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo 4 origens de problema. Existem problemas que são de ordem natural. Por que uma criança nasce doente? Porque de cada 1 milhão, uma nasce doente, aquilo aconteceu. É natural. Por que alguém está desempregado? Porque 14% da população está desempregada. Problemas, o mundo tereis aflições, ou seja, problemas fazem parte desse mundo. Só existe uma maneira de não vivê-los, é sair do mundo. Então, há problemas que são naturais. Porque alguém caiu, se machucou ali, não foi o diabo que empurrou, nada disso, ela distraiu e alguém se machucou, se não fosse ela seria outro. Problemas de ordem natural. Existe outro tipo de problema que são consequências, sim, de nossos erros. E eu diria que é a maioria deles. Por causa de uma lei, que é a lei da semeadura. Sim. Não se engane o homem, ele vai colher aquilo que ele plantar. A obesidade, né, a vida sedentária, isso vai trazer problemas à saúde. Não foi Deus, não. A gente mesmo, pelas nossas atitudes, vamos colher aquilo que a gente está plantando. Então, a maioria dos problemas é isso. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus erros, das suas falhas. E existem outras fontes de problema que são espirituais. O diabo, que é nosso inimigo, nosso acusador, é nosso adversário. Esse também coloca a casca de banana, esse também empurra. Existem problemas, sim, que são advindos dele. E o próprio Deus, que muitas vezes nos prova, né? Segundo a Bíblia. Só acho que são essas 4 fontes. Com certeza. Concordam, companheiros? Concordamos. É difícil analisar isso no momento em que a pessoa está, o próprio indivíduo. É mais fácil alguém de fora dizer, olha, isso é uma situação que acontece, etc, etc, etc. As pessoas têm dificuldade de desenvolver uma autoanálise e aí buscar uma maturidade naquele instante em que a coisa está acontecendo. Ou seja, todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo. Ninguém passa. É que a gente tem um hábito terrível de comparar. A gente compara. E, em geral, com um universo menor. Então você diz assim, ó, não, na minha casa, entendeu? Já virou casa. Na minha casa é o seguinte, a única pessoa que passou por isso fui eu. Na minha casa. Aí já depois você vai, no meu bairro, na minha igreja então não se fala. Na amiga, tem gente que faz isso e se deu bem. E se deu bem. A gente tem o hábito de, além de analisar a questão do mérito, de analisar o outro. A gente compara e fica se comparando ao outro como se o filme tivesse acabado. Você já viu o filme do começo ao final? Filme do começo ao final, o filme não muda.
O livro não muda. Você lê um livro do começo ao final, o livro não muda, mas a vida não chegou ao final. A gente não sabe o que está acontecendo na outra vida, a gente não sabe o que está acontecendo do outro lá, não é verdade? E a gente fica numa análise comparativa, observando o outro e tentando de alguma forma tirar alguma conclusão, e me parece muito, irmãos, que faz parte dessa perspectiva controladora que a gente tem, que a gente quer ter tudo nas mãos, a gente quer controlar Deus. A gente quer controlar Deus, rapaz. Deus faz isso, faz aquilo, então não é da vontade de Deus. Peraí, como é que você sabe que não é da vontade de Deus? Ou a Bíblia diz, se a Bíblia não diz, você não pode dizer que não é da vontade de Deus. Agora, se a Bíblia diz, está correto, porque quem disse foi ele mesmo. Então está absolutamente claro. Mas se uma pessoa quer controlar Deus, ela quer controlar circunstâncias, situações e arrumar explicação para tudo quanto é coisa que acontece. E aí entra num projeto como esse aqui. Por exemplo, questionar a Deus não seria questionar os atributos dele? Aí o pastor Luiz destacou, se não é pecado, como saber até que ponto posso ir em meus questionamentos? Até que andar podemos ir nesse tipo de conversa com Deus, que a gente está chamando aqui de diálogo, de uma reflexão com o Senhor, sem ferir a santidade de Deus, a soberania de Deus, os atributos dele, conforme o ouvinte nos diz. É porque quando a pessoa está vivendo situações como essa que foi colocada aqui, foi ilustrada através dos comentários e até o seu recente comentário, a pessoa tem que analisar o seguinte, tá? Eu estou vivendo esse desafio, eu estou vivendo essa situação que parece sem resposta, e agora? Então a questão é o que eu faço quando eu estou vivendo esse momento, porque a pessoa tem que analisar pelo parâmetro da fé. Quando que nós mostramos que cremos em Deus? Se não houver os momentos dos questionamentos ou das situações. Quando que nós mostramos que somos fortes na questão do nosso relacionamento com Deus? Então, eu posso deixar que as minhas dúvidas me derrubem, me derrotem, me vençam, ou eu posso pegar e no momento de adversidade ainda sair mais forte. E como? Me apresentando diante de Deus como um filho que reconhece a soberania dele, que reconhece que ele é Deus, e às vezes Deus está esperando de nós um posicionamento. Deus é um Deus relacional. Eu quero dar um exemplo bíblico e até muito forte do relacionamento de Deus com Moisés. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que esse povo é de dura cerviz, agora deixa-me, né, que meu furor se acenda, eu vou acabar com eles, mas a você eu vou guardar, né? Parece até que Deus estava aprovando o coração de Moisés. E de você eu vou fazer de você uma grande nação. Ó, que proposta tentadora, né? E Moisés chegou: não, Senhor, não faça isso, Senhor. A forma com que ele se colocou fez com que Deus voltasse atrás, diz a palavra, arrependeu-se do que ele iria fazer. Então tem pessoas que às vezes não são abençoadas porque elas se colocam em tom de reclamação, em tom de murmuração, em tom de questionar a soberania e a sabedoria de Deus. Não, querido, se coloque na sua posição de filho. Deus vai agir, basta você crer. Na hora certa, no tempo certo, irmãos, porque até o relógio é diferente, né? Com certeza. Nós somos absolutamente imediatistas. Para nós, o que estava bom foi para ontem. Nós queremos acelerar tudo, e o tempo de Deus é um outro tempo. A Flávia falou sobre a temporalidade de Deus, e o Deus que tem o controle sobre o nosso tempo, sobre o tempo de hoje. E a gente tem dificuldade para lidar até com se envolve a questão do tempo. Quando isso vai acontecer, né? Até quando, né? Ou até quando representa muito isso. Agora o ouvinte termina citando o texto de Malaquias 3:10. Aí a pergunta que faz o ouvinte é: o provai-me nisto, a expressão provai-me nisto, se encaixa nessa linha de raciocínio? Tem a ver com questionamento ou não? Não tem nada a ver. Ali o que é isso? Ali o Senhor, ele quer te encorajar a ser fiel. Sim. Essa expressão, o contexto é esse. Ele está te encorajando, fala assim: olha, pode ir que eu garanto. Que eu garanto. É nesse sentido. Provar ali é tentar. Né? É exatamente isso. Aquilo que Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Provar
se Deus é fiel mesmo. Isso, biblicamente, é pecado, é errado. O crente não pode fazer isso porque isso seria um pecado. Mas em relação à oferta e ao dízimo, Deus se permite ser provado. Olha que coisa interessante. No direito há algo chamado de excludente de ilicitude. Matar é errado, sempre tirar a vida de alguém é errado, mas o médico numa cirurgia, o soldado numa guerra, em caso extremo de necessidade, de sobrevivência, isso são excludentes de ilicitude. Nesses casos, pode ser possível, é permitido, né? Um soldado numa guerra, por exemplo, ele não está cometendo um assassinato, ele não está cometendo um crime. Sim. Então, tentar a Deus é sempre errado, é pecado. Mas na questão da oferta e do dízimo, Deus se permite. Seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta e faça a prova de mim. Deus se permite nesse caso. E é a única referência bíblica que Deus dá essa exceção. legalidade. É exceção. Justamente para te encorajar a ser um ofertante. Exatamente. Esse faça a prova, né? Deus está te dizendo o seguinte, né? Vai que eu vou te honrar, se lança. Sai da zona de conforto. Semeia. Né? Sai da zona de conforto. Por quê? Porque se você tomar essa atitude, né, e ficar na zona de conforto, esperando que aconteça, não vai acontecer. O que Deus está dando é uma palavra de encorajamento. Ó, e provai-me nisso. Quando que eu provo a Deus? Quando que eu vejo esse manifestar? É quando eu me lanço em situações que normalmente, de repente, eu não faria, ou não teria a motivação da confiança. Mas aí eu me lanço porque eu tenho uma retaguarda, eu tenho uma garantia dada por Deus. Ó, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Por quê? Porque você é fiel. Mas só para frisar, é nessa questão da providência de Deus, na fidelidade dele em relação à providência, naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente necessita, a partir do momento que a gente é fiel. Não vai provar Deus assim, Deus é fiel, tá tendo um tiroteio ali, então vou passar na frente ali, porque eu quero ver se ele é comigo. Eu quero ver se ele... Não, isso aí. Eu tenho isso aqui não é minha colheita, então é uma semente, eu vou semear e eu quero ver se Deus vai suprir minhas necessidades. Eu vou confiar na fidelidade de Deus, né? Eu não vou confiar na previdência do governo, mas na providência de Deus. Quando a pessoa faz isso, Deus está dizendo, pode fazer isso. Embora eu entenda plenamente, apenas para que haja esclarecimento e não resista a nenhum tipo de dúvida, nós todos aqui à mesa questionamos muito o princípio da barganha com Deus. Eu vou te dar porque eu vou receber, não é? E algumas pessoas usam esse texto, exatamente esse texto, para dizer o seguinte: olha, faz que você vai receber. Nós já compreendemos aqui a questão daquilo que o homem semear, o homem colherá. Já entendemos que neste princípio aqui estabelecido, que está sendo trazido à tona, que é a questão da providência, o Deus que tudo provê, o Deus que cuida, o Deus, porque quando você fala sobre dízimo, está falando da sua fidelidade a Deus. Você está dizendo, em outras palavras, eu confio no Senhor, eu confio que Deus vai suprir as minhas necessidades. E todo investimento que a gente faz em dízimo e oferta é para que a obra de Deus continue. Os levitas recebiam naquela época, na casa do tesouro, as ofertas que eram encaminhadas, e ao longo dos tempos isso continuou sendo feito. Todo o trabalho missionário que a gente faz através de dízimo e oferta, se é programa de TV, de rádio, se é missionário sustentado, se é plantação de igreja, se é ampliar a igreja, se é o trabalho com jovens, com mulheres, com crianças, com adolescentes, enfim, congresso, tudo que a gente faz na igreja evangélica, é com dízimo e oferta. Porque graças a Deus nós não recebemos dinheiro do governo. Graças a Deus nós não recebemos dinheiro de ninguém. A igreja sustentada pela própria igreja, a igreja somos nós. Estamos juntinho aqui? Então, quando a pessoa chega e traz uma palavra dessa e que se levantou esse questionamento todo, tem razão da teologia ou da doutrina da prosperidade, que trabalhou muito a questão do ter, você tem que ter, você vai ter e tal, e até a ideia de quanto mais você dá, aqueles discursos que todos nós já ouvimos aqui a respeito deles. Olha, se você está com a nota de 10, tem nota de 10? Tem, né? Tem. Nota de 10, nota de 20, que às vezes confundo, 10, 20, 50 ou 100. Meu amigo, você não vem com nota de 10 não, entendeu? Dê nota de 100. Sabe esse tipo de coisa que fica um negócio assim, uma imagem. Qual é a imagem que isso passa? Qual é a imagem que vocês
pastores recebem dos outros. Quando a pessoa diz assim, eu sou pastor, sei, olha aí. Tá bem, companheiro. As pessoas julgam infelizmente o todo pela parte, né? Existem pessoas que de fato vivem esse tipo de prática e outros estão querendo viver a palavra de Deus de maneira correta, assim, a maioria, graças a Deus, a maioria. Como responder a esse questionamento daqueles que tratam esse assunto como uma barganha e tratar esse assunto como uma prova evidente aqui, como vocês discursaram aqui? A gente tem que evitar os extremos, né? Os extremos, ontem eu estava falando inclusive na igreja sobre isso, né? Pessoas que tratam a questão do dinheiro como se isso fosse pecado, como se a Bíblia nunca tocasse no assunto do dinheiro, e a Bíblia fala mais de dinheiro do que de oração e de jejum, né? E há também o outro extremo que diz que Deus nos chamou para ficar rico, que todo mundo vai ficar rico, que se eu for pobre é porque eu não tenho um compromisso com Deus. Tem que evitar esses extremos, né? Esses dois extremos. A mesma coisa quando eu lanço minha oferta. É um extremo dizer, eu vou lançar minha oferta e dissociar o ser humano do interesse. É impossível fazer isso. Você dissociar o ser humano do interesse. Isso é tão comum que a Bíblia está cheia de promessas. Valeria a pena ser crente só pelo estilo de vida. Mas Deus, conhecendo o ser humano, faz promessas a esse ser humano. Por que faz promessas? Porque Ele sabe que o ser humano é movido por isso. A amizade sem interesse? Não. Não que esse interesse seja financeiro no outro, mas eu só vou ser amigo de alguém que tem algo para me oferecer. Isso faz parte do ser humano. Então, a expectativa... Também não posso dar oferta por esse interesse ganancioso. Eu estou dando oferta porque eu quero ficar rico. Eu estou dando oferta porque eu sei, como se fosse um banco. Não. Agora, a expectativa da colheita, isso é bíblico. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Eu lançar uma semente e não ter expectativa de que vou colher? Deus, eu estou dando isso aqui, mas não quero nada não, tá, Deus? Que isso? Aí não, eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso aí. Concordam, companheiros? Sim, gostaria de acrescentar ainda mais alguns comentários. Deus, Ele está dando o direito, tá? É diferente da pessoa fazer algo baseado no seu conceito, na sua mente, naquilo que ele pensa. Deus está dando uma liberdade de você semear e de você colher. É que muitas das vezes se utiliza esse texto com uma interpretação um pouco distorcida para gerar no coração de quem ouve o sentimento puro e simples da barganha. Deus, Ele não quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele pura e simplesmente por interesse. Deus é um ser relacional. Vamos nos colocar no lugar de Deus. Você quer ter um relacionamento com uma pessoa que só te procura por interesse? Claro que não. Claro que não. Entendeu? Então Deus também não quer, né? Deus quer que você acredite nele. Que acredite que cada semente gera uma colheita. Deus ama ao que dá com alegria. A grande questão, não é dar simplesmente. A grande questão é o equilíbrio, né? Eu acho que o extremismo é que começa a deturpar as coisas, né? Então, o crente, ele tem que ter um equilíbrio no seu relacionamento com Deus. O pastor foi muito feliz, né? Deus também não quer se relacionar com alguém que só quer interesse, só quer, né? Mas alguém que acredite nele, que tenha equilíbrio, né? Que saiba discernir o que é ser milionário rico e o que é ter provisão. Você pode ser uma pessoa próspera e não ser rica. Isso foi uma aula do seminário, eu era adolescente. A professora falou isso. Não, o ser humano tem sempre interesse e tal. Aí um aluno se levantou e falou, não, professora, tem coisas que eu não tenho interesse. Eu aceitei Jesus sem interesse. Foi nessa. A professora falou, então por que você não aceitou Buda? Você quer ir pro céu, meu amigo? Eu acho que a providência de Deus, ela tem que ser entendida da seguinte maneira. Providência de Deus é preservação, é proteção. A fé não é moeda de troca. Nós não podemos tratar, né, a Deus como se Deus fosse nosso empregado e Ele tem que fazer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Deus não é assim. E Deus também vê a motivação do teu coração, porque todo mundo trazia de tudo que tinha e sobrava, lá os fariseus, depositava lá no gasofilácio. De repente veio uma viúva trazendo 2 moedas, colocou lá. Deus falou, essa voltou para casa abençoada, justificada. Alguém vai usar essa passagem para dizer, então eu posso dar 2 moedas que Deus aceita.
É o que a essa motivação. passagem ensina exatamente é a motivação e que a oferta não está na ordem da quantidade, Isso aí. mas da qualidade. Alguém pode dar um valor, como você está falando, não posso fazer isso como pastor, só vai ser abençoado aqui quem der R$10. Alguém pode estar ali, Não, é a motivação. aí isso é maldade. Alguém pode dar R$2 e está dando uma oferta muito maior do que alguém que está dando Com 2.000. certeza. E parece interessante também nesse texto é que a impressão que dá é que a viúva se ofereceu. Ela não ofereceu o que sobrava. Ela ofereceu-se a si mesma através daquela pequena quantia que ela tinha em mãos e ela fez. E aí existe um dado que é muito interessante nessa mesma coisa, que é o seguinte: você é abençoado para, entendeu? Você está sendo abençoado para, qual é o objetivo? Qual é a razão para você ser abençoado? Então, biblicamente, você vê as pessoas sendo abençoadas para serem instrumentos de bênção, para abençoarem outros. E olha, é só imaginar, simples aqui, pastor Luiz, o senhor tem quanto tempo de convertido? Eu me batizei em 1979. É melhor não vou falar de muita data, então não. Nada, não. Tá bom, eu ia começar e tal. Enfim, mas é para explicar da seguinte forma: foi 79, só para dar esse exemplo, vou ficar só nesse exemplo aqui. Sim, então, 79 até 79, a vida do pastor Luiz era uma vida. A igreja já existia antes dele. E a igreja só existia antes dele porque alguém resolveu investir para que a igreja existisse. A igreja era composta por dizimistas, por ofertantes, houve uma pregação, tinha culto, tinha escola bíblica, tinha isso, tinha aquilo, enfim, uma série de estruturas que a igreja precisa ter. Nós hoje somos os abençoados, porque nós já alcançamos a bênção da salvação, do relacionamento com Deus, e temos isso para continuar abençoando, para outras pessoas virem para receber a palavra. É a ideia clássica de que até que todo mundo receba a palavra, ouça a palavra, tome conhecimento da palavra, Jesus não retornará. Então essa é a ideia do princípio que está aí, e é o princípio fundamental na gratidão. Eu sou agradecido a Deus, rapaz, eu sou muito grato a Deus porque alguém pregou o evangelho, alguém esteve lá na minha terra, lá no Espírito Santo, esteve lá num culto, eu já ouvi o evangelho há muitos e muitos anos. Aí um pastor chamado Nélio Quaresma foi lá, pregou o evangelho, desafiou, e naquela noite eu entreguei a minha vida para Cristo. Ou seja, como eu sou grato a toda a estrutura da igreja que já existia naquela época, para que eu pudesse receber a palavra. Então, esse processo todo da evangelização, ele deve ser o centro dessa história toda, porque não existe vida financeira se não estiver conectada à evangelização. Talvez seja essa uma das grandes dificuldades que a gente tenha, porque muita gente é abençoada e quer reter, quer usar para o seu próprio benefício, gasta mal, enquanto nós temos aí a responsabilidade de continuar a semear a palavra do Senhor. Muito obrigado, companheiros, pela participação num dia como o de hoje. Os ouvintes que estão aí nos acompanhando, descansando hoje, temos aqui 4 queridos companheiros da bancada do nosso debate 93, trabalhando para o reino de Deus, para a glória de Deus. Eu agradeço de coração. Pesquisa 93. E Marcela Bastos, quer dizer para os nossos ouvintes, desculpa Marcela, mas dizer aos nossos ouvintes aqui que o nosso post aqui no Face, aqui com a nossa bancada, está aqui na foto a Flávia, ao lado da Flávia o pastor Carlos Gilmar, ao lado dele o pastor Luiz Suete, ao lado dele o pastor Jarmuth Jordão, e ao lado deles estou eu aqui nessa foto aqui no Face da 93 FM. Muito obrigado aos nossos companheiros aqui e os nossos maravilhosos ouvintes. Vamos à pesquisa de hoje? Vamos lá, a gente encerra com 94% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que não acham certo questionar a Deus, e pelo nosso site 83% dos ouvintes caminham na mesma linha. Muito obrigado aos nossos queridos companheiros, nossos ouvintes amados, o carinho e a gratidão de toda a nossa equipe a vocês. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: J.R., eu sinto-me incomodada de não ter sequer um filho na fé. Não sei como pregar de forma eficiente a ponto de ganhar pessoas para Jesus.
Na Bíblia, Cristo ordenou que pregássemos o evangelho a toda a criatura. Eu confesso que eu tenho medo do que me espera no dia do juízo final. Como acontece a conversão de uma pessoa, hein? Como saber se alguém de fato é convertido? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Luiz Suete, muito obrigado, querido. Um forte abraço. Eu que agradeço o convite. É um prazer mais uma vez estar participando desse programa que tem abençoado a vida de muitas pessoas, e me senti honrado e feliz com uma mesa de excelente nível. Deus abençoe o ministério dos meus companheiros. E eu quero mandar um abraço especial para os pastores, Conselho de Pastores de Meriti, e para todo o povo da Casa da Bênção no estado do Rio de Janeiro. Hoje a Casa da Bênção está em festa. Nós estamos recebendo o nosso apóstolo Doriel de Oliveira, presidente e fundador desse ministério, que vai estar em Senador Camará, na nossa igreja, Casa da Bênção de Deus, em Senador Camará. Atenção, pastores, líderes, obreiros, todo o povo de Deus, hoje à noite, a partir das 18 horas, apóstolo Doriel, na Casa da Bênção, lá Missionária Vera. Um abraço, obrigado pelo espaço. Flávia Afonso, obrigado, Flávia. Deus te abençoe cada vez mais. Obrigada, JR, obrigada, Marcela, mais uma vez pelo convite, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a Deus pelos pastores cheios de Deus que estão aqui do meu lado. Quero mandar um abraço para minha amiga Adriana, que hoje está fazendo aniversário. Um beijo, Adriana. Deus te abençoe, minha amiga de infância. Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Bênção pura. Muito obrigado, pastor Carlos Gilmar. Foi um privilégio para mim estar nessa mesa hoje com tantas feras de Jesus. Feras de Jesus. Quero mandar um abração para minha igreja amada Batista Memorial, conselho de pastores ali de colégio, né? E, como sempre, um beijão na minha esposa, meus filhos, minha mamãe que tá me ouvindo, minhas tias, enfim. Bênção. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Jarmute Jordão. Um grande abraço, querido. Um abraço. Uma alegria renovada tá aqui, né? Tô repetindo aqui, sendo repetitivo. Quero deixar um abraço aqui para Débora, para Letícia e para o João Vitor, essa turma amada. Maravilha. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros aqui trabalhando conosco hoje aqui no nosso feriadão aqui da 93 FM, mas ao vivo aqui com você, ouvinte amado. Nós vamos orar juntos agora. O pastor Carlos Gilmar, por gentileza, ore conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Quem está vivendo essa luta, como a nossa ouvinte mencionou anteriormente, aquela que se referiu à síndrome de pânico, outros tantos que estão dizendo: por que, Senhor? Por que eu? Por que está acontecendo agora? Que luta é essa? Que fase é? Que maré é essa? Quanta gente está vivendo uma angústia tão grande hoje, e de maneira muito respeitosa, amorosa, está conversando com Deus, não está brigando com Deus, está conversando com Deus sobre esse assunto. Nós vamos orar pelos enfermos, como temos orado todos os dias, e pelos enlutados, como é praxe nossa. Todos os dias nós oramos para que Deus console os enlutados e cure os enfermos. E hoje, de maneira especial, a nossa equipe está muito triste em razão do falecimento do pastor Miguel, o paizinho querido da nossa Cláudia, a nossa programadora musical, com quem nós todos aqui temos excelente relacionamento, e a quem nós pedimos que haja um derramar de consolo, de bênção de Deus sobre a vida dela e de toda a sua família. O pastor Miguel vinha lutando já há algum tempo contra uma grave enfermidade, lutou bravamente, recebeu todo o carinho, todo o amor familiar, toda a possibilidade médica, tudo que podia ser feito foi feito. E ao Senhor aprove chamá-lo para voltar, para estar na presença do Pai, assim como Cristo nos ensinou de maneira tão bonita lá no Evangelho de João, capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus chamou o pastor Miguel para estar na casa do Pai. Nós vamos orar pela família enlutada, com todo o carinho que tem na família 93. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós queremos te pedir nesse momento para que tu seja com as pessoas que nesse momento estão passando por crises, por dúvidas, e tem questionado a ti de uma maneira respeitosa, mas querendo respostas, Pai.
Ajude essas pessoas, Senhor. Tem misericórdia. Esclareça, Pai. Também queremos orar, Pai, pelos enlutados, pelos enfermos espalhados por todo o nosso Brasil. Que Tu seja o refúgio e fortaleza deles, socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, também queremos orar pela Cláudia, que é produtora musical desta casa aqui, faz parte da programação musical e perdeu o seu pai, teu servo, pastor Miguel. Ó Senhor, nesse momento, Pai, esteja confortando, dando força a Cláudia e toda a família, Senhor. Ó Pai, continua abençoando esta casa, essa rádio e aos nossos queridos ouvintes. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.